Mensagem 2: O retorno da filha pródiga. Recapitulando o que nós vimos na primeira mensagem, nós encontramos uma família em Belém, cujos nomes eram pai Elimeleque, meu Deus é rei, significado. Mãe Noemi, significado do nome aprazível, amável, encantadora. Filho de número 1, Malom, o nome dele queria dizer enfermidade ou estar enfermo. Filho número 2, Quilion, o nome dele queria dizer enfraquecer, definhar ou até aniquilação. Os dois nomes dos filhos eram cananeus, não eram nomes israelitas. Eles são uma família abastada, relativamente abastada, mas Belém, casa do pão, também chamada de Efrata, que quer dizer frutífera, enfrenta a fome por dois motivos. Era a época dos juízes, tempo em que cada um fazia o que lhe parecia certo. Começa o famoso ciclo, então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, acendeu-se a ira do Senhor que os entregou nas mãos até que o povo venha se arrepender e Deus envia um libertador. Nossa história com essa família começa num desses ciclos. Os israelitas se esqueceram de Yahvé, então Yahvé, Deus, manda os inimigos para oprimirem Israel de forma que se voltassem a Deus e quando se arrependessem ele os libertaria. E esses inimigos, primeira medida deles seria destruir as plantações, tomar o gado de Israel ou destruir o gado de Israel, e esse seria o primeiro motivo da fome na terra. Mas o segundo motivo era que Deus cerrava os céus, não havia chuva. O resultado de tudo isso era fome na terra. Elimeleque, que quer dizer meu Deus é rei, e sua família, em lugar de passarem pela provação, se voltarem para Deus, fogem para uma terra pagã chamada Moabe. E Deus permite que Elimeleque morra precocemente. Aí seus dois filhos, contrariando as orientações dadas ao povo judeu ao entrar na terra de Canaã, se casam com duas jovens moabitas. Eles moram lá durante 10 anos e Deus não lhes concede filhos netos. Aí os filhos também morrem. E morte prematura e esterilidade, como nós já vimos, eram sinais de desprazer divino em todo o Antigo Testamento. Então nós temos Noemi sozinha, com duas noras moabitas no final do versículo 5. É bom que nós tenhamos em mente que o livro de Ruth é um lindíssimo quadro da graça redentora de Deus. Como Deus veio nos buscar na pessoa de Jesus e Ele nos salvou. O livro trata de Deus agindo nas horas mais críticas, mesmo quando o nosso pecado nos afasta dele. Mas sendo um livro onde a soberania e a bondade de Deus transformam tragédia individual em bênção nacional, através de algumas pessoas que iremos conhecendo mais de perto a cada mensagem, conforme nós já salientamos. Ruth também é um livro para pessoas que se perguntam onde Deus está quando a tragédia toma a nossa fé de assalto. É uma história para pessoas que pensam que nada de extraordinário pode acontecer em sua vida um tanto comum de fé. Um livro que começa triste, pesado, como nós vimos na primeira mensagem, mas que termina alegre, encorajador, cheio de esperança para pecadores como você e eu. E se o último versículo de Juízes, logo antes de Ruth, termina dizendo que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, fazendo a ponte com a fome que havia no primeiro versículo de Ruth, o capítulo 4 termina mostrando que dessa linhagem vinda do livro de Ruth, nós chegamos a Davi, algumas gerações depois.
Rei que, apesar de suas falhas, foi quem conduziu a nação de Israel ao auge da sua glória, depois também na pessoa do seu filho Salomão. E ainda assim inspirou a visão do Rei dos Reis em Davi, que ainda haverá de vir em glória, reinar para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz ao texto desta mensagem que eu chamo a sua atenção para nós lermos a partir do versículo 6 até o 22 do capítulo 1. Diz assim o texto: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Senhor, toma esse texto nas tuas mãos e aplica-o às nossas vidas de forma que ele seja relevante para nós estarmos nos aproximando do Senhor, para estarmos entendendo melhor o quadro da tua graça para conosco em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome dele. Amém. Lendo o texto da mensagem de hoje, eu gostaria que vocês reparassem no foco desse texto. Qual é a ideia central? Quando Deus percebe em nós uma disposição ao genuíno arrependimento, ainda que tênue a princípio, ele age se mostrando propício à nossa necessidade. E nos versículos 6 a 22 desse primeiro capítulo, nós encontramos 3 ações de Deus na vida e através da vida daqueles que se voltam para Ele, mesmo que de uma forma tênue a princípio. A primeira ação de Deus: Ele nos faz voltar ao nada. No versículo 21 nós lemos Noemi falando disso. De mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. É sempre assim
quando nós que conhecemos o Senhor e a sua palavra resolvemos desobedecer, trilhar nossos próprios caminhos que sabemos não serem do agrado de Deus. Já mencionamos Noemi e a sua família partindo para Moabe com algumas posses, não sabemos exatamente com o que e quanto, só deixaram para trás a terra abandonada, porque devem ter saído às pressas, e talvez na esperança de ficarem longe da mão de disciplina de Deus e depois voltarem com algum dinheiro a mais, quem sabe ganho em Moabe, e voltar para tornar a terra de posse da família terra produtiva. Mas não é assim que funciona a disciplina amorosa de Deus. Não é improvável que as amigas de Noemi, as que ficaram sob a disciplina do Senhor e que provavelmente fizeram parte do contingente dos arrependidos de Israel, pois diz-nos o versículo 6 que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Em grande probabilidade, as amigas de Noemi ainda tivessem seus maridos, seus filhos e quem sabe até netos, isso sem contar as terras onde plantar e colher, tirar o sustento da família de forma honrosa. Mas não Noemi, que afirma: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Sem marido, sem filhos, sem herdeiros para dar continuidade ao nome da família, somente acompanhada de uma nora estrangeira e ainda prestes a perder as terras, porque elas precisavam sobreviver, e numa sociedade onde viúvas eram frequentemente ignoradas, principalmente as estrangeiras, mulher viúva forçosamente dependeria da generosidade de pessoas tementes a Deus ou estaria fadada a morrer. Lembram do que a viúva de Serepta disse quando Elias lhe pediu comida? Ela disse assim: estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Segundo Reis 17:12. Vejam o que Noemi diz quanto às expectativas que ela tinha ao voltar para Belém. Versículos 21 e 22. Não me chamem Noemi, lembrem-se, quer dizer aprazível. Chamem-me Mara, que quer dizer amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Quando Deus, na sua misericórdia e graça, nos faz voltar ao nada, não é incomum voltarmos com o coração amargo. Mas era essa consciência que Deus precisava despertar em Noemi. Que ela ainda não tinha nada, não poderia produzir nada por ela mesma. Nem mesmo contribuir diretamente para que o nome da família fosse perpetuado. Teria que ser Deus agindo para transformar toda aquela perda em ganho, em lucro, em alegria que só Ele poderia fazer surgir. John Piper destaca que a teologia de Noemi, nos versículos 20 e 21 que nós acabamos de ler, estava certa e errada ao mesmo tempo. Estava certa porque Noemi sabia que Deus existia, que era soberano e que a havia afligido. Mas estava errada ao mesmo tempo porque, como geralmente acontece quando ainda não encaramos o mal que nos acomete como fruto das decisões erradas que tomamos, porque nós somos livres para tomar as nossas decisões diante de Deus, mas nós não somos livres para escolher as consequências. Noemi, em meio à sua amargura, se deixou influenciar pela mentira que o inimigo sempre deseja incutir em nós, que Deus não está lá muito interessado em nosso bem-estar. Noemi provavelmente havia concluído que o máximo que ela poderia contar de perdão e bondade de Deus era voltar à terra dela e, quem sabe,
desfrutar de mais alguns anos como uma israelita de segunda classe. Se havia gente carente de redenção, essas eram Noemi e Ruth ao chegarem a Belém. Mesmo que ambas não tivessem ideia do que Deus, através delas, estava prestes a fazer. Noemi voltava ao nada, mas talvez por toda a amargura que dela tomava conta, deixava de perceber Deus já agindo na sua vida de uma forma extraordinária, por meio dessa jovem exemplar chamada Ruth, que apesar de moabita, já se revelava tremendamente temente a Deus. Ela voltava ao nada, mas por providência de Deus já tendo tudo. Isso nos traz a segunda ação de Deus, na vida e através da vida daqueles que se voltam para Ele, mesmo que de uma forma tênue a princípio. Deus atinge a vida de outras pessoas com o amor dele através de nós. Mesmo em meio a todo o cenário triste dos primeiros 5 versículos, Deus havia atuado na vida das duas noras para que elas se apegassem a Noemi. E elas começavam a voltar a Belém, ambas com não mais do que 20 anos de idade. Mas Noemi raciocina que isso não faz sentido. Talvez por trás dessas palavras de Noemi, ela talvez não quisesse também a dor de cabeça de ter 2 jovens viúvas junto com ela. Vamos lembrar disso também. Veja os versículos 8 e 9. Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Mas é interessante que esse apego de uma delas, Orfa, é limitado. Junto com Ruth, ela chorou alto e as duas disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Mas quando Noemi explica que ela nada tinha a oferecer para elas, e que elas ainda tinham esperança de se casar em seu próprio povo, veja o que diz o versículo 14. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra e fez o quê? Voltou para o seu povo, para os seus costumes e para os seus deuses. De alguma forma, nos propósitos soberanos de Deus, a graça redentora dele não atingiu Orfa. Talvez seja sugestivo sabermos aqui que o nome Orfa quer dizer teimosa. Literalmente, aquela que mostra a nuca. Eu acho muito interessante o significado do nome Orfa. É interessante esse aspecto da providência de Deus. Ele confere a sua graça soberanamente a quem Ele quer, mas não nos exime da responsabilidade humana. Como pecadores, somos responsáveis por nossos atos, por nos arrependermos de nossos pecados, crendo na salvação em Cristo Jesus. Foi só Noemi mostrar para Orfa que não haveria para ela vantagem de voltar a Belém, e logo ela desistiu. Mostrou a nuca para Noemi e para Ruth. Eu desejo fazer uma aplicação aqui. Embora devamos crer e orar incessantemente pelos nossos queridos que não conhecem a Jesus, existe a possibilidade de uma órfã estar no meio dessa gente que tanto queremos ver salva. Gente que se fascina com os atrativos desse mundo, que não deseja viver uma vida comprometida com Deus. Gente que por vezes demonstra um interesse inicial no Evangelho, mas quando fica claro que há um preço a pagar, essa gente mostra a nuca para nós. E o pior, mostra a nuca para Deus. Ah, mas a graça de Deus é tão maravilhosa que mesmo em meio aos nossos erros, nossa falta de fé tantas vezes, nosso fugir da disciplina dele, Deus ainda assim consegue atrair as Ruths.
Não é sem razão que o nome Ruth quer dizer companheira, amizade, deleite, refrigério. Vamos analisar o diálogo a partir do final do versículo 14, que termina dizendo: mas Ruth ficou com ela, Noemi. É mais precisa a tradução da nova versão transformadora, a NVT, que acaba de ser lançada. Ruth se apegou firmemente a Noemi. Eu acho interessante que esse verbo empregado aqui é o mesmo empregado em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá, é o mesmo verbo, à sua mulher. A atitude de Ruth para com Noemi, assim como deve ser a atitude de um homem e uma mulher que se casam diante de Deus, portanto, até que a morte os separe, foi que ela ficou tão apegada a Noemi, quanto ficam duas folhas de papel que colamos com super bonder. Não dá para separar. Homem e mulher que se casam diante de Deus, se casam para a vida toda. Há alguma coisa mais em Ruth que um simples volte com a sua cunhada não haveria de convencer. Observem a resposta de Ruth, versículos 17 e 18. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. O compromisso de Ruth com a sua sogra, que àquela altura era uma pessoa totalmente privada de tudo que um ser humano poderia almejar, é impressionante. Ela estava disposta a deixar a sua própria família, viver uma vida de viúva sem filhos, porque Noemi não teria mais filhos para dar a ela. Ela estava disposta a viver novos costumes, aprender uma nova língua, conhecer gente que ela não saberia como a receberia. E o versículo 17, na frase que diz, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, fala da disposição de Ruth de não voltar para Moabe, nem depois da morte de Noemi. O bem-estar de Noemi era a sua primeira preocupação, mas a essa altura do campeonato, o apego ao Deus de Noemi já era uma coisa muito importante na vida de Ruth. Mas o que me fascina em tudo isso é justamente essa frase que ela diz no versículo 16: o teu Deus será o meu Deus. Alguém poderia dizer, mas como é que Ruth reagiu assim se sua sogra, amargurada, diz que a mão do Senhor voltou-se contra mim? Versículo 13. De alguma forma, no passado, seja através do seu marido Malom, seja através da própria Noemi, fica claro que houve um investimento espiritual na vida de Ruth, a ponto de ela querer o Deus de Noemi como o Deus dela. E esse temor a Deus deve ter começado no passado. Caso contrário, nesse momento, a reação de Ruth provavelmente seria como a de Orfa: mostrar a nuca, voltar para o seu povo, seus parentes, seus costumes e seus deuses. Quando olho para o que Noemi disse para suas duas noras, versículos 8 e 9, parece-me que fica mais claro que o Senhor seja leal. Ou seja, use de benevolência para com vocês. Como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar do outro marido. Noemi estava passando por experiências dificílimas, mas ela conhecia o amor permanente da providência de Deus. E isso já havia ficado claro para Ruth. A expressão que o Senhor seja leal com vocês retratava o relacionamento especial que Deus havia criado com Israel. Noemi não hesitou em orar para que esse favor fosse estendido às suas duas noras moabitas. É possível que Noemi tenha tido em mente a promessa do Senhor a Abraão em Gênesis
12:3, quando Deus diz que em Abraão seriam abençoados todos os povos da terra, diz o comentarista e grande teólogo D.A. Carson. Lembrando que essa é a característica do próprio Deus em seu relacionamento para com o seu povo. E que essa característica visa que os que têm experimentado esse cuidado amoroso do Senhor o reflitam nos relacionamentos com os outros. Era exatamente isso que Ruth estava mostrando para Noemi. Na frase, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido, a palavra lar é a palavra descanso. A mesma palavra que Noemi mais tarde usa repetindo o seu desejo para Ruth no capítulo 3, versículo 1. Minha filha, tenho que procurar um lugar seguro, um lar seguro para a sua felicidade. Em outras palavras, Noemi havia demonstrado, e mesmo naquele momento de despedida que virou não despedida de Ruth, que havia externado aquilo que Ruth já havia assimilado. Que o Deus de Noemi era, nas palavras de Êxodo 34, 6 e 7, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. Eu até ousaria dizer que as palavras de Ruth no versículo 17, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti, eram palavras de quem já cultuava no seu coração a Yahvé, mesmo em Moabe. Alguém que já havia experimentado o amor leal de Deus e estava procurando consolar Noemi na sua dor e na sua conclusão de que Deus estava contra ela, porque talvez Ruth já percebesse o que Noemi não estava enxergando na sua falta de esperança, porque a amargura dela talvez a impedisse de enxergar algum raio de esperança àquela altura. Eu desejo fazer outra aplicação aqui. Se é possível testemunharmos as órfãs que surjam na nossa vida, às vezes são pessoas próximas a quem amamos, certamente o Deus da graça nos presenteará com Ruths, como eu já disse, como ele fez com Noemi. Alguém que olha para a nossa luta diária, nosso desejo de seguir a Deus, mesmo que vacilando aqui e ali, e para quem acabamos sendo veículo de conversão, de uma vida realmente transformada em Cristo. E frequentemente serão essas mesmas pessoas que nos abençoarão com o mesmo amor comprometido que perceberam em Deus por elas e por nós. Mas se Deus, quando demonstramos um pequeno sinal de queremos voltar para Ele, Ele nos traz de volta ao nada e atinge a vida dos outros por nosso intermédio, a terceira ação de Deus é o que nos mostra o seu caráter gracioso e misericordioso. Deus nos faz ouvir as boas novas de esperança. A princípio, para Noemi, ouvir que o Senhor vier em auxílio do seu povo dando-lhe alimento, versículo 6, foi motivo suficiente para ela querer voltar. E o verbo que nos diz que Noemi decidiu voltar, final do versículo 6, com as suas duas noras, é uma expressão recorrente no capítulo 1, quer na forma verbal, quer na forma nominal. Denota a ideia de arrepender-se. Parentes ali em Moabe, Noemi só tinha duas noras, moabitas. O povo onde ela estava vinha de uma ascendência espúria. Nós conhecemos a história, Gênesis 19. As duas filhas de Ló o embebedaram e coabitaram com o pai. Da filha mais velha nasceu Moabe, o pai dos moabitas. Da filha mais nova nasceu Ben-Ami, o pai dos amonitas. E por essa vida sem temor a Deus, aquele povo não queria o bem-estar de Israel. Eles prestavam culto a Camus ou Quemos, e nesse culto era comum oferecerem-se crianças em sacrifício a essa divindade.
1 Reis 11 e 2 Reis 3 descrevem isso, se você quiser olhar com mais cuidado. Foi essa falta de temor de Deus que fez Balaque, rei dos Moabitas, contratar Balaão para amaldiçoar Israel, quando Israel vinha conquistando Canaã, Números 22 a 25. Como se isso fosse possível de acontecer, amaldiçoar Israel. Deus escolheu esse povo em aliança perpétua. Quem teria de condições de amaldiçoar esse povo? Tudo que Balaão conseguiu foi abençoar Israel. Mas em Números 25 nós encontramos o rei de Moabe, Balaão, novamente por trás de outra armadilha posta para os israelitas, atraí-los ao culto pagão, o culto dos seus deuses, através da imoralidade sexual praticada pelas mulheres moabitas com os homens israelitas. Bastou, portanto, Noemi ouvir a notícia de que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, para isso fazer Noemi contrastar esses acontecimentos históricos daquele povo com a lembrança da bondade e da lealdade de Deus para com o seu povo. Por isso Noemi quis voltar. Ouvir que Deus havia se lembrado do seu povo foi suficiente para motivar Noemi a começar a sua rota de arrependimento. Mas como é que o povo de Belém reagiria a uma moabita, jovem ainda, viúva como Ruth? Afinal, ela pertencia a um povo, para todos os efeitos, inimigo. Não havia um mandamento específico de Deus em Deuteronômio 23:3 que dizia: nenhum amonita ou moabita ou qualquer de seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor? Ou seja, será que Noemi não sabia dessa proibição específica? Que moabitas não poderiam ser recebidos nos ajuntamentos de Israel perante Yahvé? Que estavam omitidos, desligados, impossibilitados de receber redenção por causa das suas iniquidades? Certamente Noemi conhecia. O que fez com que Noemi aceitasse levar Ruth consigo? Já tendo conhecido a pesada mão do Senhor em situações anteriores de desobediência. É aqui que eu penso que nós devamos enxergar um elemento de esperança. Em toda essa fala de Noemi pedindo para ser chamada de Mara, dizendo que o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Como diria Davi alguns anos mais tarde, Noemi sabia que estava começando a experimentar que um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Noemi viveu uns 300 anos antes de Isaías, que foi o profeta que colocou em palavras a certeza que permeava o coração de Noemi, mesmo em meio a tanta amargura e dor, a de que Deus se agrada de um espírito quebrantado, mesmo de um estrangeiro, de um povo que era proibido de estar na Assembleia de Israel. Observe o que Isaías escreve no capítulo 56, versículos 3 e 7. Que nenhum estrangeiro se disponha a unir-se ao Senhor, venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo, que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Ruth, uma moabita regenerada, cultuadora do Deus de Israel, estava segura nos braços desse Deus gracioso e misericordioso, como veremos no restante do livro. Mas para finalizar esse último ponto, que Deus nos faz ouvir as boas novas de esperança, eu desejo chamar a atenção de vocês para o último versículo desse capítulo, o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou, olha aí a palavra que retrata arrependimento novamente, voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth a Moabita. Agora preste bem atenção na última frase. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Providencialmente. Assim como o capítulo 1 começa com fome na terra, o capítulo 1 encerra com a colheita de cevada, com visão de fartura. E uma das provisões da lei do Antigo Testamento é que os pobres podiam apanhar espigas que durante a colheita haviam caído ou sido deixadas para trás intencionalmente pelos ceifeiros, justamente para alimentar os pobres. Noemi certamente não anteviu o quanto Deus haveria de abençoá-la, principalmente através da bênção que ele já havia concedido a ela, chamada Ruth. A própria Ruth, cuja fé e compromisso com Deus já pareciam algo surpreendente, algo maduro que esperamos de um crente de longa data, ela mesma estava prestes a ser surpreendida por tudo que Deus ainda viria de fazer através dela, a ela, a Noemi e a nação de Israel. E por que não dizer a todos nós que hoje somos salvos em Cristo? Porque houve uma jovem moabita que quis fazer do Deus de Israel o seu Deus. E ela se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo, conforme relata Mateus capítulo 1. Para concluir, eu peço que você considere em sua memória a parábola do filho pródigo. Você se lembra como o filho pede ao pai a sua herança e parte e a dissipa longe de casa? No texto que acabamos de estudar, juntando a mensagem anterior, nós temos Noemi como uma filha pródiga, que viu quanto perdeu quando abandonou o seu Deus, e ele teve que agir em amor firme, corrigindo-a. Como filho pródigo na parábola, Noemi voltou em arrependimento. Só que há uma diferença. A festa que encerra a parábola do filho pródigo ainda está por acontecer no livro de Ruth. E é o que nós gostaríamos de ver na próxima mensagem. Talvez valha a pena você curvar a sua cabeça em oração. Quem sabe você seja uma pessoa que tem passado por experiências que só você conhece. Mas são experiências de procurar fugir da mão de disciplina do Senhor, e isso só tem complicado a sua vida. Quem sabe Deus tem ministrado a você através de uma Ruth, alguém mais novo, sem o conhecimento de Deus que você tem. Mas a vida dessa pessoa tem feito você rever seus conceitos a respeito do próprio Deus que você achava conhecer tão bem. Quem sabe você esteja passando por momentos que realmente desafiem a sua fé e você tem fraquejado, perguntando-se se existe um futuro espiritual melhor para você. Quem sabe o inimigo já conseguiu lhe desanimar a ponto de você até contemplar o desejo de morrer, porque afinal você tem segurança da sua salvação e a vida tem sido muito dura para com você. E é assim que você a vê. Eu não sei a sua realidade, mas Deus a conhece. Mesmo que você ainda não tenha colocado a sua confiança exclusivamente na morte de Cristo na cruz em seu lugar, para você ser salvo por Ele e passar a ter um relacionamento pessoal com Deus. Seja qual for o seu caso, Deus quer falar profundamente ao seu coração. Quer atrair você com amor incomparável, amor totalmente leal. Em oração, deixe Deus atrair você, como Ele fez com Noemi, como Ele fez com Ruth.